libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, eu creio. Poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, E em seu nome nós cremos, os coxos andam. E em seu nome a cura, os cegos veem. E em seu nome ao poder, os mortos vivem. Ei, Jesus, nome que é sobre todo nome. Oh, Amai, tu é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura, Jeová Rafá. Há poder em seu nome, Jesus. Nós cremos que há pra curar, pra salvar e fazer muito mais. Pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui nesse lugar que Deus preparou para nós, para fazer esse momento aqui de gravação. É evidente que o nosso coração fica um pouco entristecido, porque não era evidentemente essa forma que nós gostaríamos de estar reunidos com todos, mas é essa forma no qual nós encontramos para estar
transmitindo a palavra no qual Deus colocou no nosso coração, para estar compartilhando algo que Deus tem nos direcionado, para que haja uma palavra de edificação, que a palavra possa ser uma palavra de edificação para nós. Como foi ministrado agora, através das músicas, dos louvores, foi declarado através dos louvores aquilo que a própria palavra diz, que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome, é um nome que tem todo o poder. O nome de Jesus, ele é um nome que ele é capaz de fazer o coxo andar, o cego ver. É capaz até mesmo de fazer um morto voltar à vida. E nós cremos de todo o nosso coração que esse nome também é capaz de curar toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença, qualquer situação contrária que tem nome. O nome de Jesus está acima de qualquer coisa que se nomeia. Nós confiamos e nós cremos nisso. Nós não vamos retroceder nessa confiança, nessa fé que nós temos, que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus foi poderoso no tempo dele, mas o nome de Jesus continua sendo poderoso. O nome de Jesus ainda será poderoso, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, mas é também o mesmo Deus de hoje, o Deus de amanhã e eternamente. Sabe, nós confiamos e cremos totalmente que Deus é o Javé Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que é a própria cura, é o Deus que nele mesmo existe a cura, porque nele há a vida, há a saúde, há a graça. Então não temos como duvidar disso. Mesmo diante de um cenário maluco de pandemia, nós continuamos crendo que Ele cura. Nós cremos que Ele cura com uma simples declaração de ordem dEle, vindo da parte dEle. Nós cremos assim. Nós confiamos nisso. Nós queremos nos apresentar. Nós somos aqui, nós somos parte da igreja, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós nos identificamos apenas para identificação como 7K Church. E pode ser um nome diferente para muitos. Se você quiser conhecer um pouquinho da nossa história, nos procure nas redes sociais. Ali explica um pouquinho da nossa história, o motivo do nome. Mas hoje eu queria compartilhar algo com vocês que subiu ao meu coração nesses dias e Deus vem ministrando ao meu espírito. E eu queria ler a passagem que está no livro de Marcos, lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 40. Esse é um fato real que aconteceu. A Bíblia diz lá no verso 40 que um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Verso 44. Ele disse: olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Sabe, essa passagem me levou também a refletir sobre muitas coisas. Sabe, e eu queria, não é muito nosso costume fazer, mas eu gostaria dessa vez de dar um título para aquilo que nós estamos ministrando agora. E o título poderia ser assim: a igreja no meio do caos. A igreja no meio do caos. E o subtítulo: no seu lugar, o que Jesus faria? No nosso lugar, o que Jesus faria? Essa é uma pergunta que já muitas vezes nós já ouvimos. Tem até filme que fala sobre isso, nos passos de Jesus, nos seus passos, na verdade. O que Jesus faria? E essa pergunta eu quero começar deixando para cada um de nós aqui. No nosso lugar, nesse momento que estamos vivendo, no começo do ano de 2020, em abril de 2020, o que Jesus faria? O que Jesus faria?
Eu tentei imaginar alguns cenários e eu confesso que o meu coração não conseguiu, não assimilou o cenário que eu vou retratar para ti agora. Você consegue imaginar Jesus hoje, se ele estivesse entre nós, como homem, vindo como se ele estivesse conosco, como aconteceu lá 2000 e poucos anos atrás? Se ele estivesse entre nós como homem, e ele estivesse nessa situação que nós estamos vendo hoje no mundo, uma pandemia maluca, uma situação louca que nos acometeu de uma forma súbita, você consegue imaginar Jesus usando uma máscara para não se contaminar? Você consegue enxergar no seu coração Jesus usando luvas? Você consegue imaginar Jesus indo para um lugar e passando álcool em gel nas mãos para se limpar? No seu coração, você conseguiria fazer com que essa imagem permanecesse em você? Eu confesso que eu não consigo ver o meu Jesus. Eu não consigo ver Jesus. Se estivesse entre nós agora, eu tenho uma convicção no meu coração que ele não usaria máscara. Ele não usaria luvas. Ele não ia se descontaminar. E não porque ele seria um homem imprudente, não porque ele seria um homem sem juízo, não porque ele seria um homem que iria querer confrontar as orientações dos técnicos, das autoridades. Não é por causa disso que eu acho que ele não faria. Ele não faria pela certeza e a convicção que ele tinha de que nenhum mal ia acometê-lo, que na verdade nele estava a cura, e que ele iria sim levar a cura. Ele era o instrumento da cura, ele era a própria cura encarnada, ele era a própria cura manifesta. Eu creio que eu não consigo imaginar Jesus em isolamento social. Eu não conseguiria. No meu coração essa imagem não sobe. Eu tenho uma convicção que se tem uma coisa que Jesus não faria nesse tempo, era se isolar. Ele não ficaria encavernado, ele não ficaria separado, ele não faria algo para que houvesse uma separação dos demais. Não, eu acho que Jesus faria exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Será que a nossa suposta prudência não está, de certa forma, cerceando a nossa fé? Será que a nossa alegação, a nossa ideia de cuidado não está impedindo que agimos por fé? E eu quero deixar bem claro aqui que ninguém está sugerindo que ninguém faça algo imprudente, algo arrogante, presunçoso, algo para simplesmente na força do braço, na carne, algo natural. Não, definitivamente não. A minha sugestão para nós hoje é que a gente possa efetivamente, definitivamente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Toda decisão implica em abandonar alguma alternativa. Toda vez que eu decido fazer algo, todo momento que eu decido fazer alguma coisa, eu estou deixando de lado, estou abandonando outras alternativas, outras possibilidades. E a igreja nesse tempo está sendo demandada para tomar posições, decisões. Decisões em favor de quem? Decisões em favor de Deus, decisões em favor do seu reino, decisões em favor da sua igreja, decisões em favor daqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus, daqueles que necessitam de um toque nosso para receber a cura. Porque eu creio que ainda nesses tempos o mesmo Deus continua curando.
Eu creio. Não uma coisa espetaculosa, não uma coisa midiática, não. Mas o mesmo Deus que curou no passado, esse mesmo Deus cura hoje. Cura. Coronavírus não é capaz de confrontar o nome de Jesus. Se essa doença tem um nome, se der um nome de coronavírus ou Covid-19, se nomeou, tem um nome acima de você que chama-se Jesus. E esse nome tem todo o poder. Sabe, nós temos que tomar um certo cuidado nesse tempo, porque nós começamos a ouvir com mais força algo que tem sido falado há muito tempo já. Tem sido falado e algumas pessoas não entenderam muito a direção de Deus, a visão que Deus vem dado à sua igreja. Enquanto alguns estão investindo em grandes lugares, em grandes naves, em grandes chamados templos, entre aspas, alguns já estavam entendendo que Deus estava conduzindo a igreja dele por um caminho diferente. Sabe, a chamada igreja nas casas. E efetivamente nós cremos que isso sim vai continuar acontecendo. Nós cremos nisso porque nós vivemos isso. Nós cremos que isso vai continuar acontecendo. Mas igreja nas casas não significa ficar em casa. Igreja nas casas não significa ficar em casa. Igreja nas casas significa que a minha casa, a sua casa, qualquer lugar que Deus queira, é um lugar onde que o povo dele pode se ajuntar, pode se reunir para adorá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer o nome dele, para edificar uns aos outros, para viver em comunhão, para viver em comunidade real, efetiva, genuína. Igreja nas casas não significa que você vai ficar no seu conforto, na sua zona de proteção, assistindo simplesmente um vídeo pelo YouTube, qualquer rede social. Não é isso que significa. Porque você apenas está se alimentando e olhe lá. Igreja nas casas significa que são as casas de joelhos dobrados, casas que clamam, casas que adoram, casas que servem, pessoas vivendo em verdadeira comunhão entre eles, mas também abertas e disponíveis para também se manifestarem e fluir fora do contexto de casa física, porque a casa somos nós somos a casa, nós somos a efetiva casa, a casa que Deus sempre quis habitar. Sabe, o que nós vivíamos e nós não enxergávamos, mas agora está sendo desvendado muita coisa, muitas máscaras estão caindo e vão cair, muitas mentiras, sofismas, muitos dogmas vão ser destruídos nesse tempo. Sabe o que nós estávamos vivendo até então? Na verdade nós já estávamos vivendo um confinamento, só que o confinamento que nós estávamos vivendo era um confinamento religioso. Nós estávamos egoístas em nós mesmos. A igreja era uma igreja egoísta, que se juntava, fazia um ajuntamento em lugares bem cuidados, bem zelosos, bem estruturados. E na verdade nós estávamos vivendo um real confinamento religioso. O máximo que nós fazíamos em relação a Deus era nos juntarmos numa reunião ou nos chamados cultos, num lugar interessante para nós, onde os nossos filhos ficam bem, os nossos adolescentes estão sendo instruídos. E na verdade o que nós já vivíamos há muitos e muitos anos era um real confinamento religioso. Deus está destruindo isso. Deus vai acabar com isso. É isso que Deus está pretendendo nesse tempo. Nós precisamos entender essa voz. Não que Deus não se agrada com os ajuntamentos. Não, a igreja também é ajuntamento dos santos, assembleia dos santos. Nós também precisamos estar juntos, sim, e constantemente, para adorar, para servir, para viver em comunhão, para viver em comunidade, para que haja uma adoração coletiva, oração em concordância. E cuidado com a nossa equivocada mentalidade, pensando que, mas eu posso fazer via redes sociais. Queridos, sim, são ferramentas. Nós acreditamos nisso, nós usamos essas ferramentas, mas essas coisas por si só não bastam.
Sabe por quê? Porque nós temos vivido uma mentalidade que gerou uma cultura que alimenta expectativas humanas, meramente humanas. Nós desejamos sempre ter tudo organizado, em ordem, tudo que tem um método, uma forma. Nossas reuniões eram reuniões sempre metódicas. E nós não estamos aqui falando de bagunça, nós não estamos querendo declarar que nós acreditamos que a coisa tem que ser sem ordem e decência. Não é essa a ordem e decência, mas essa ordem humana que Deus está querendo romper. Deus está querendo romper, porque tem que ser não da nossa forma, não do nosso jeito, não do nosso pensar, mas tem que ser pelo Espírito. Nós temos que nos mover, nos movimentar pelo Espírito, porque uma das coisas que a igreja é movimento. Igreja não é algo estático, igreja é movimento. Nós estamos sendo demandados nesse tempo para romper, para rompimentos. E esses rompimentos, eles vão surgir de dentro de nós para fora. Que a gente não se engane e não vai vir de fora. É algo que tem que acontecer no nosso espírito, para que a gente venha expor isso para aqueles que precisam ser alcançados. Nesse tempo está havendo uma substituição, uma troca, através desse rompimento, uma troca de mentalidades, dessas maluquices que nós víamos de síndromes humanas culturais. Nós estamos aceitando demais e muito facilmente qualquer síndrome no nosso meio. Síndrome do pânico, coisas de ansiedade, dúvidas. Muitos de nós estamos necessitando de remédios para dormir. Será que Deus não está nos chamando para viver um evangelho real? Não que nós acreditamos que nós não devemos usar os médicos, os remédios. Nós acreditamos e cremos que Deus usa essas coisas também. Mas a partir do momento que eu estou praticamente me dependendo disso, essa é a minha primeira solução, meu primeiro caminho. Alguma coisa está equivocada. Sabe, nós temos falado isso há tempos, que Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. A igreja dentro da igreja. Nós temos que ouvir a Deus. Nós temos que parar de reduzir Deus dentro de um pensamento humano. Sabe? E eu creio que nesse tempo Deus já começou a encontrar com alguns. Sabe, quando Jesus encontrou aquele leproso, aquele homem que... A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus, ele chegou até Jesus, ele se ajoelha diante dele, ele chega numa postura de rendição, ele se ajoelha aos pés do Senhor Jesus e diz para ele assim: Senhor. Ele não pergunta, não, ele já vai com uma convicção no coração dele, ele vai convicto dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Uau! E a resposta de Jesus para ele é: sim, eu quero, fique limpo. Essa passagem ela é retratada também no livro de Mateus e no livro de Lucas, mas no livro de Marcos, onde nós lemos, ele retrata aqui no verso 41 algo que saltou ao meu coração, ao meu espírito, que diz que Jesus ficou profundamente compadecido. Sabe, essa postura que às vezes está faltando para nós, nos compadecermos com os outros, nos compadecermos com o próximo. E esse compadecimento do coração de Jesus levou a Jesus imediatamente a dizer para aquele leproso: sim, eu quero, fique limpo. E a Bíblia diz que no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Sabe, a lepra é uma doença que principalmente no tempo de Jesus, antes de Jesus, na verdade desde a época de Moisés, era uma doença muito complicada, uma doença muito séria,
E uma doença que fazia com que aquele que era cometido por esse mal, por essa doença, ele era obrigado a ficar separado. Por quê? Porque ele era considerado como um imundo. A lepra, que é uma doença na pele, infecciosa e contagiosa, para o judeu, ela tornava aquela pessoa cerimonialmente impura. Contrair essa doença significava que reduzia o leproso à exclusão, ao isolamento social, à exclusão do convívio social. Isolava o leproso. Ele era impedido de praticar todas as atividades. Naquela época, antes de Jesus, e até na época de Jesus, ele era impedido de praticar qualquer tipo de atividade no templo. Ele tinha que ficar afastado, longe. Ele tinha que ficar bem longe. Sabe, uma coisa que, quando eu estava estudando sobre isso, e chamou também a minha atenção, é que a lepra, ela é transmitida através de gotículas da saliva. Sabe, a lepra, ela é transmitida através do ato de falar, de respirar, de tossir, de beijar. Alguma semelhança com algo que tem acontecido agora? Sabe, e até não muito longe, nos anos 1900, todo leproso, ele era excluído da sociedade e ele ia para uns lugares chamados leprosários. Existiam cidades que tinham até lugares específicos só para o leproso viver. Porque o leproso, na verdade, ele era expulso da sua casa, da sociedade, ele era proibido de entrar em qualquer cidade. Ele tinha que vestir, na época antes de Jesus, até mesmo na época de Jesus, ele tinha que vestir roupas rasgadas, ele tinha que deixar o cabelo dele emaranhado, e ele tinha que clamar. Quando alguém se aproximasse, o leproso tinha que gritar, ele tinha que clamar, ele tinha que falar bem alto para a pessoa que estava se aproximando: imundo, imundo, para que ninguém chegasse perto dele. Sabe, no Brasil, até o século XX, existia até uma lei que foi firmada obrigando esse tratamento dos leprosos. Só em 1968 que foi revogada essa lei, que obrigava a internação compulsória dos doentes. Um leproso, ele não tinha a opção de ser internado, ele era obrigatoriamente internado. Alguém descobria que existia um leproso, ele era sacado do seu contexto e era obrigatoriamente internado nos lugares direcionados. Sabe, a forma de transmissão da lepra era através do ar. Ou seja, era uma forma de transmissão muito simples, muito fácil. Qualquer um que se aproximasse do leproso poderia ser contagiado. E Jesus olha para aquele leproso, e o leproso se aproximou dele. E Jesus, ele não declarou que ele ficasse curado. A Bíblia diz que Jesus, porque ter ficado profundamente compadecido, ele estendeu a mão e tocou naquele leproso. O que Jesus faria se estivesse entre nós hoje, como homem? O que ele faria é o que eu devo fazer. Nós temos que nos mover pelo Espírito de Deus. Quero ressaltar, ninguém está falando de imprudências, de maluquices da alma, da carne, mas de movimentos da igreja por fé. Porque a igreja está no meio do caos, e a solução do caos vai vir através da igreja. Porque a igreja é a composição, o ajuntamento dos filhos de Deus, é o próprio corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo ficar isolado, confinado, acavernado, como iremos alcançar os demais? Como iremos alcançar os demais? Sabe, a lei mosaica, lá em Levítico está escrito isso, diz que qualquer um que tocasse no impuro, se tornava impuro também. Jesus, ele rompe com isso, e ele toca naquele impuro, ele toca naquele leproso que era considerado impuro, ele toca nele, e a lepra sai. E a lepra sai. Sabe, o
que nós temos que entender hoje? Que a lepra, ela tinha um significado. A lepra apontava para, como se... A lepra falava sobre pecado, um estado de pecado. A lepra, a simbologia da lepra é a simbologia do pecado. Então nós temos que discernir esse tempo e impedir que essa, aspas, lepra nos impeça de funcionar como templo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. Aqui não é, nenhum lugar físico é. Nós somos, nenhum lugar de... nós somos o templo do Espírito Santo. E essa lepra não pode impedir que o templo funcione, porque a lepra separava as pessoas do templo, mas a lepra não pode fazer isso. Por muitos anos, e foi sempre assim, os cristãos eram que sempre iam aos cuidados dos leprosos. Quem ia cuidar dos leprosos? Isso foi sempre assim. Eram os cristãos, porque Jesus mesmo disse, ele falou para os seus 12, para os seus discípulos: purifiquem os leprosos. Mas aqui que eu quero te chamar a atenção, ele não falou curem os leprosos, em nenhum momento ele falou para curar os leprosos, ele falou purifiquem os leprosos. Jesus mesmo ali, aquele leproso, ele não pediu para que Jesus o curasse, ele pediu para que Jesus o purificasse. E por que isso é relevante? Porque quando se fala de lepra, não fala sobre cura, mas só fala sobre purificação. E as pessoas hoje estão demandando purificação. Porque a purificação, quando eu me torno purificado, eu posso ter acesso às coisas de Deus. Eu posso me achegar até Ele. Eu posso, aspas, adentrar no templo. Na verdade, eu posso ser o templo. O que o mundo está demandando hoje é de purificação. A purificação, nós temos que purificar a lepra, tirar esse mal, tirar a imundície. Tem que haver uma limpeza. Essa purificação, essa palavra significa limpar. No original é a palavra katarizó, que significa tornar limpo, literalmente e cerimonialmente, espiritualmente, de acordo com o contexto. Essa pessoa fica limpa, ela se faz limpo, remove toda mistura, toda sujeira, arranca todo o mal. Sabe, é algo sem mistura. É algo que não se junta com coisas que não são do próprio Deus. A pessoa demanda por purificação. Purificar a lepra porque a lepra era imputada como uma imundícia. Como nós falamos, se tornava um indivíduo cerimonialmente imundo. A lepra tipificava o pecado. O que hoje o mundo está demandando é que nós, como igreja, levemos a purificação a eles, aqueles que necessitam. Sabe, num sentido levítico, limpo, isto é a utilização de algo que não vai estar mais proibido, não gera mais impureza. Sabe, o livro de Tito, no capítulo 1, no verso 15, diz: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Sabe, nesse tempo de agora, que a gente entenda o movimento de Deus em nós. Nós como filhos de Deus, nós como igreja. O mundo está demandando purificação. Nós temos um Deus que habita em nós, que é portador da cura, da vida, da graça. E às vezes uma simples palavra, um simples toque pela fé, pode trazer vida, cura, purificação. Por isso agora, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Deus que a gente entenda esse tempo. Saia do seu confinamento religioso, do seu isolamento social de exclusão dos demais. Se movimente pela fé, guiado pelo Espírito de Deus, conduzido por aquilo que a palavra de Deus nos instrui através do Espírito dele. Que Deus te abençoe, continue te conduzindo, que seja assim, e que a graça dele seja alcançada para todos, em nome de Jesus. Amém.